Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso podcast. Meu nome é Débora, eu sou estudante do quarto ano de Direito da UniOeste. Nós estamos aqui hoje para desenvolver um trabalho na disciplina do Direito Processual do Trabalho, um projeto de extensão. Nesse projeto de extensão, a gente desenvolveu uma pesquisa inicialmente com um formulário enviado para advogados para a gente recolher informações sobre o atendimento aos migrantes e imigrantes no oeste do Paraná, na área do direito do trabalho e direito processual trabalhista. Além disso, nesse podcast a gente busca trazer uma reflexão sobre as experiências práticas dos operadores do direito que lidam com essas questões trabalhistas envolvendo migrantes e imigrantes, discutindo os desafios, soluções e boas práticas de atendimento a esse público. Esperamos que esse espaço, então, contribua para uma compreensão mais profunda sobre o tema e para a melhoria do acesso à justiça a essa população na região. Agora eu quero apresentar a minha colega Elo, que vai falar um pouquinho sobre o projeto deles. Bom dia, eu me chamo Heloísa, sou aluna do segundo ano de Direito da UniOeste de Marechal Cândido Rondon. E a gente vai apresentar aqui de forma interdisciplinar a matéria de Direito Internacional. Então, buscando realmente falar sobre os processos de regularização migratória e a experiência dos imigrantes no Brasil em relação com o trabalho, com buscar trabalho aqui na região. Eu também sou bolsista no Núcleo de Migrações e Direitos Fundamentais da UniOeste, de Marechal, o NUMID, e a gente atua justamente fornecendo esse acesso jurídico gratuito para imigrantes que não sabem como fazer a sua documentação inicial, que é muito importante para justamente ingressar no mercado de trabalho brasileiro. Então, bom dia, eu vou apresentar aqui também o Dr. André. Eu queria que você se apresentasse para a gente dar início ao nosso bate-papo. Bom dia a todos, meu nome é André Maciel, sou formado aqui na UniOeste, então é um prazer estar aqui de volta, né? Tenho muita experiência, né? Um ano aí, mas a gente já viu muita coisa, já trocou ideia com bastante advogados. Eu atuo nas áreas previdenciária, né? Que eu tenho pós-graduação, pós-graduado, e na área trabalhista também no escritório. Então, antes de vir aqui, troquei uma ideia com a sócia lá do escritório, a doutora Michele, que já tem muitos anos de trabalhista, já viu muita coisa. E quero aqui hoje passar um pouco das minhas experiências aqui para vocês e poder contribuir com esse debate. Muito obrigada pela sua presença, André. Eu vou fazer uma primeira pergunta para que a gente dê início justamente ao nosso podcast, certo? Ok. Então, eu queria saber o que leva os imigrantes a vir para o Brasil trabalhar? Bem, quando a gente verifica essa questão de imigrantes, que eles saem da sociedade para o seu país, para outro, para trabalhar, para viver, né, nós temos que pensar de um modo geral. O que faz alguém sair da sua localidade? Ela vai sair da sua localidade porque onde ela vive, ela está pior, e onde ela vai viver, ela estaria melhor. Então a gente sempre tem que levar em conta isso. Nós aqui no Brasil temos muito essa questão, conheço muitos que foram, por exemplo, para os Estados Unidos trabalhar, porque lá eles conseguiam melhores condições, muitos deles inclusive iam para lá, trabalhavam, faziam o famoso pé de meia e voltavam aqui para o Brasil, seja para comprar um terreno, uma casa, enfim, fazer sua vida aqui de volta. Agora, o que leva as pessoas para o Brasil? Bem, a gente tem que entender duas questões. A primeira é que o Brasil ele é um país de dimensões continentais, né? A gente faz fronteira com quase todos os países da América do Sul, então a região nossa de fronteira é muito extensa, então faz com que por si só já seja um motivo para as pessoas virem ao Brasil. Nós tivemos duas ondas aqui em Marechal, que eu lembro. A primeira foram com os haitianos, eu não lembro exatamente o ano, mas eu acho que faz uns 15, mais ou menos, que vieram muitos para cá por conta do incidente que teve lá no Haiti, né? Que foi um desastre natural que aconteceu lá, um terremoto, e muitos vieram para cá em busca de novas oportunidades. Primeiro momento, os haitianos que vieram aqui, eles vieram só os pais das famílias, né? Os maridos. Eles vieram aqui, começaram a trabalhar em locais. Aqui a região oeste tem muitas cooperativas, né? Na época Copagril, que agora é LAR, tem a própria LAR, Copavel na região. Então toda a cidade tem uma grande cooperativa aqui do oeste do Paraná. Então muitos vieram para cá em busca de novas oportunidades, novo emprego e começar.
Nesse primeiro momento só eles, e no segundo momento trouxeram a família, depois que eles entenderam que aqui era um local que eles queriam fixar moradia. Nós tivemos uma segunda onda, que agora é a onda dos venezuelanos, que veio para o Brasil, de modo geral, mas eu quero especificar melhor a nossa região, até pela vivência, né? Na região aqui vieram muitos venezuelanos por uma questão aí não é climática, né? Uma questão de política e economia, né? A inflação gigante no país fizeram com que muitos saíssem de lá em busca de novas oportunidades, né? E daí muitos deles vieram para a região, tanto para o Paraná quanto para Santa Catarina, né? Eu vi um estudo que diz que esses dois estados foram os que mais receberam, né? Eles normalmente vinham lá por Roraima e depois migravam para cá. Eu diria que o motivo que fez eles virem para cá, inicial, foi a questão do piso salarial do Paraná, que ele é bem elevado comparado a outros lugares. E a região oeste do Paraná específico é uma região onde o custo de vida é mais baixo comparado aos grandes centros, né? Então acho que esses dois fatores casaram com que tivesse uma migração maior para essa região. É interessante também lembrar que a gente tem bastante imigrantes paraguaios aqui na região, que já vem há muitos anos, até anteriormente dos haitianos. Sim. Na época da colonização, eles já vinham para ajudar no trabalho nas lavouras, né? Porque na época não tinha a mecanização que a gente tem hoje, precisava de muito mais trabalho manual. E até por uma questão de a gente estar próximo a Guaíra, que ali é a fronteira, eu posso falar pela minha experiência no MIT, que não é muita, mas a gente atende principalmente paraguaios, que vêm para cá buscando trabalho, e a gente sempre está em contato com a Polícia Federal de Guaíra, porque é justamente o contato mais próximo com a fronteira que a gente tem. Nesse contexto, qual que é a tua atuação com os migrantes na área trabalhista? Você já atendeu algum migrante? Quais que são as principais demandas que você atende? Qual que tu vê a experiência de outros profissionais da área? O que eles mais relatam? Então, bom ponto esse do Paraguai, né, que realmente é o que mais nós temos demanda, né, de paraguaios. Eu também atuo na área previdenciária e a gente verifica tanto a parte trabalhista como a questão também da própria previdência, né, que a gente vai falar mais para frente sobre isso. As principais demandas dos paraguaios, digamos, que vêm aqui para o oeste, estão muito ligados com carga horária, jornada, né? Porque muitos deles vêm aqui uma oportunidade de fazer, de ganhar dinheiro, né? Só que a gente verifica que na prática muitos deles vêm aqui para isso, são seduzidos, né, por esse desejo, só que acabam tendo cargas horárias excessivas, né? Só que uma questão que nem eu falei no começo, todo mundo que vai migrar, ele pensa o seguinte: aonde eu tô é ruim, pior por algum motivo, seja político, seja ambiental, e o lugar que eu vou é melhor. Então, por conta dessa diferença, muitas vezes quando eles vêm num lugar melhor, por mais que eles tenham, eles são tratados de maneira pior, assim, digamos, do que um nativo, mesmo assim é melhor do que a situação que eles estavam. Então, isso, acho que a Luísa pode falar melhor, trabalhando no MID, muitos deles às vezes não entendem que eles estão tendo seus direitos violados, porque a realidade anterior deles era pior, entende? Então existe às vezes um contrassenso neles de, poxa, será mesmo que eu estou numa situação pior? Porque onde que eu estava era muito ruim, então onde que eu estou eu vou agarrar esse lugar, então não importa se eu tenho que trabalhar mais, mas pelo menos eu estou trabalhando, pelo menos a escola que meu filho está recebendo todos os cuidados. Então, para mim, essa é a questão principal aqui do debate, né? Muitas dessas pessoas que fazem a imigração, elas não têm essa ciência porque realmente vieram de um lugar pior, né? Por um motivo pior. E nessa questão do Paraguai, é muito notável como a forma de documentação é diferente. A gente já recebeu casos que na certidão de nascimento não tem o nome de um dos pais, ou às vezes nem da mãe, que aqui no Brasil é essencial para você ter um CPF, por exemplo, ter o nome da mãe. Eu recebi casos também de pessoas adultas, um homem adulto que não tinha nem a primeira identidade, a gente não conseguia nem emitir a segunda via da identidade paraguaia, porque ele não chegou nem a fazer a primeira. E como no Brasil também eles podem encontrar formas de vida mais
né, tipo, seguras, como você disse, no sentido de a criança vai ter um local para ir, né, o colégio, vai ter acesso a isso. A gente também teve casos de crianças de mais de 5 anos que ainda não tinham ingressado no colégio no Paraguai, né? E aí chega no Brasil e a gente consegue dar esse encaminhamento. Bom, e nesse sentido eu queria te perguntar também se há diferença no tratamento processual entre trabalhadores brasileiros e imigrantes, documentados ou não. Então, sobre essa questão dessa diferença, né? Do ponto de vista do processo, não deve-se ter diferença na prática, né, entre um imigrante, seja ele documentado ou não, tá? Isso ocorre porque no processo, trabalho na justiça, trabalho como um todo, nós temos um princípio, né, que vai reger o direito do trabalho, que é a primazia da realidade. Então, por mais que a pessoa não esteja com a documentação correta, se ela está trabalhando às 8 horas por dia, 44 horas semanais, está ganhando lá o seu salário, né, ou, enfim, se ela não está registrada porque ela não está em legalidade no Brasil, a Justiça do Trabalho ela vai verificar a questão trabalhista da pessoa. Agora, do ponto de vista administrativo, ok, ela pode ter algum problema, então é sempre bom você ir atrás dos seus direitos, entrar em contato com o NUMID, mas do ponto de vista não trabalhista não deveria ter não tem nenhum tipo de diferença na prática, né? Então, um imigrante sem documentação regular, ele pode acionar a Justiça do Trabalho. O que os tribunais têm entendido quanto a isso? Então, os tribunais eles vão estar favoráveis, né, ao trabalhador por conta dessa questão do princípio da primazia, né? Por mais que ele está com a documentação, não está com a documentação correta, ele vai ter os direitos trabalhistas também reconhecidos porque ele está vivendo na dinâmica do direito do trabalho brasileiro, né? Certo. E quais são os principais obstáculos práticos que os imigrantes enfrentam no acesso à justiça? O idioma, os custos e o desconhecimento dos direitos. Então, o acesso à justiça a gente tem que avaliar de duas frentes diferentes. A primeira frente do acesso à justiça é o dia a dia, né? A gente sabe que o direito ele regula as relações humanas e sociais das pessoas. E o acesso à justiça ele não é só no tribunal. Ele acontece quando você tem conhecimento do teu direito e você consegue agir ele no teu dia a dia, né? Você não precisa necessariamente entrar com uma ação trabalhista. Você pode falar, bom patrão, eu estou trabalhando mais que 44 horas semanais, né? Não estou ganhando horas extras, né? Estou trabalhando à noite, mas não estou ganhando adicional. Você pode fazer esse indagamento para o seu chefe e ele, é verdade, ó, ele está sabendo o que está acontecendo. Se eu não pagar aqui, certeza que quando ele sair, ele vai pedir essa verba. Então, você consegue demandar seus direitos, reivindicar seus direitos, sem necessariamente você entrar na justiça, porque você vai ter esse conhecimento. Esse é o primeiro pilar do acesso à justiça, que é a prática, o dia a dia. Agora, o segundo, a parte processual, quando a gente fala em obstáculos, a gente está falando principalmente da língua, né? Eu me imaginei, e se imaginem vocês em outro país, né? Que você está com uma língua que você não entende muito bem. O último lugar que você vai ir num advogado, por exemplo. Você vai fazer suas necessidades básicas, ir no mercado, cortar o cabelo. Mas assim, você ir num advogado onde a língua é predominante, lá você tem que entender o que ele está falando, já é um ponto que faz você não, digamos, correr atrás dos seus direitos como você deveria. Então a gente tem que entender também que o imigrante ele já sai de uma condição ruim, então ele tem um tempo de adaptação, né? E muitas vezes as questões trabalhistas, as explorações, elas acontecem nesse tempo de adaptação, num tempo que ele pensa assim, bom, eu vou correr atrás dos meus direitos agora, que vai demandar um tempo, ou eu vou primeiro regularizar aqui a escola do meu filho, vou regularizar aqui, receber uma grana para, enfim, mudar alguma realidade, vou mandar algum dinheiro para minha família que está em outro lugar. Então existe primeiro necessidades básicas e após essas necessidades básicas você conseguir pular esses obstáculos, que assim você começa a pensar, eu tenho que ver minhas horas extras, eu tenho que ver minha hora noturna, entende? Então isso é algo natural que infelizmente acontece por conta dessa necessidade básica inicial, né?
Quais tratados e convenções internacionais que o Brasil é signatário que protegem os direitos trabalhistas dos imigrantes que a gente pode verificar que se aplicam à nossa realidade aqui na fronteira? Então, eu trouxe 3 tratados da Organização Internacional do Trabalho, né? Que, enfim, essa Organização Internacional do Trabalho, ela nasceu após a Primeira Guerra Mundial, né? Que foi basilar para você ter como a gente pode dizer, um pilar para todos os direitos trabalhistas do mundo, né? E eu trouxe a OIT 97, né? Que ela fala sobre os trabalhadores imigrantes. Então, essa primeira foi um momento, uma ruptura. Então, como é que vai ser o tratamento para esses imigrantes? Foi a primeira vez que teve um tratado que disse, ó, o imigrante ele vai ter que receber, se ele trabalhou a mesma hora, no mesmo trabalho que o nativo, ele vai ter que receber o primeiro valor. Nós também temos a OIT 118, né, que ela fala da igualdade previdenciária, né, da previdência. Então, por exemplo, a pessoa trabalhou no Paraguai e depois ela trabalhou no Brasil, ela pode fazer a aposentadoria internacional, né, pegar um pouco do Paraguai, um pouco do Brasil para conseguir se aposentar, né. Então foi um começo ali, a partir desse tratado da OIT que começou a ter mais regulações, né, tratados bilaterais entre a Previdência do Brasil e a do Paraguai. Então foi muito importante nisso. E o último que eu trago aqui, que é a OIT 143, que ela vai falar da migração e condição abusiva, né, e a promoção da igualdade de tratamento. Então aí já é um segundo momento onde a OIT ela passa a realmente agir, né, com essa promoção dessa igualdade dos imigrantes, que a gente vê muito que, por conta dessa questão que a gente falou aqui da necessidade, muitos deles acabam sofrendo abusos, né? Então, com essa OIT 143, ela tentou mitigar isso, ou pelo menos mostrar para o mundo, ó, veja bem, todo mundo que é consignatário, que faz parte dessa organização, vocês têm que seguir pelo menos essas diretrizes, vocês têm que criar leis, vocês têm que ter uma ação para que isso não ocorra. Existem acordos bilaterais ou regionais, assim como tu mencionou, entre o Brasil e o Paraguai, esse da Previdência, ou, por exemplo, com os países do Mercosul, que influenciam os direitos trabalhistas dos imigrantes aqui no Brasil? Sim, tem o próprio Mercosul, né, de modo geral, né, todos os países membros do Mercosul, você consegue uma livre circulação de pessoas e mercadorias. Então, isso vai auxiliar muito a você conseguir estadia em outros lugares, né? Por exemplo, é mais fácil alguém vem da Argentina ou do Paraguai se instalar no Brasil com uma qualidade, né, com uma proteção ali, um amparo documental, do que uma pessoa que não faz parte do Mercosul, né? Então, para mim, esse é o principal, porque aqui na região, realmente, hoje a gente atende mais venezuelanos, haitianos ou os paraguaios. Então, no caso dos paraguaios, eles estão embarcados com o Mercosul, né? E que nem esse bilateralidade do Paraguai, da Previdência, existe com outros países também daqui da América do Sul, né? Certo, nesse viés, como o princípio da dignidade da pessoa humana, previsto na Constituição e em tratados internacionais, orienta a atuação da Justiça do Trabalho? Quando a gente estuda a dignidade da pessoa humana, a gente estuda muito, muito ela e a gente acaba pensando, tá, mas precisa sempre ter isso, né? Precisa toda hora a dignidade da pessoa humana, assim, a gente já entendeu já, não precisa mais. Só que em tempos de paz, assim, a gente acaba realmente achando que ela não tem poder, né? Mas se a gente olha para o passado, o próprio Brasil na época da ditadura militar, a gente olha para outras épocas mais atrás, onde não existia nem um resquício assim do que seria a CLT, a gente vê que muitas vezes a dignidade da pessoa humana não existia. Então, se daqui 100 anos no passado você chegasse para alguém e falasse, ó, veja bem, isso que você está fazendo aqui está ferindo a dignidade da pessoa humana, a pessoa não ia entender, né? E para a justiça do trabalho, a dignidade da pessoa humana, ela diz muito respeito, principalmente a questão da verba alimentar, que é que se trata de justiça do trabalho, né? É uma justiça que, quando ela pretende regular as relações entre o patrão e seus empregados, toda a justiça gira em torno das verbas alimentares. Então, vamos fazer um processo que é rápido, mas que ele é seguro.
Ele precisa ser rápido porque, no final das contas, o que o trabalhador está querendo são verbas de salário. De De subsistência. exatamente. Então precisa rodar em torno disso, em torno da dignidade. Até a questão do salário mínimo, né? Se a gente ver na Constituição, o salário mínimo ele precisa, o pagamento dele, o salário mínimo precisa ser o suficiente para ele ter lazer, moradia, para ele ter alimentação, para ele ter qualidade de vida. E a gente vê na prática hoje, a gente poderia até dizer que a dignidade da pessoa humana não está sendo alinhada com isso, porque uma pessoa que ganha R$ 1.500 hoje não consegue ter todos esses luxos, né? Principalmente se tiver que sustentar uma família, né? Filhos, Exatamente. pessoas que pagam aluguel, etc. Não sobra nada. Eu vi um vídeo esses dias que a pessoa tinha 2 filhos e recebia ela um salário mínimo, a esposa um salário mínimo, e no final, assim, das contas, pagando aluguel tudo, sobrava R$ 100. É muito pouco para se viver, né? É inimaginável. Assim, Inimaginável, exato. Tratando mais do direito processual ali, em ações envolvendo os imigrantes, quais que são os meios de prova mais comuns e quais os cuidados que o advogado deve ter para coletar essas provas? Quando a gente fala de provas, né, é tudo aquilo que eu quero demonstrar que eu acusei, né? Então, eu acusei que o patrão não está pagando meu salário, né? Então, na teoria, eu tenho que ser a pessoa responsável por demonstrar isso, né? Só que a gente sabe que na prática trabalhista, muitas vezes, quem tem o dever daí de provar é o empregador, é o patrão. Então, isso já auxilia, né? Isso ajuda, isso já nos ajuda. Mas agora, para os imigrantes, assim, a principal prova é que muitas vezes não vai ter um contrato. O pagamento é frio, né? Digamos, num cenário aqui que não existe a carteira assinada. A pessoa normalmente trabalha fria, ou seja, ela recebe dinheiro em espécie. Ela trabalha em uma condição que nem tem controle de jornada, né? O que vai determinar são as provas testemunhais, nesse caso. Porque são as pessoas que estavam trabalhando junto com a pessoa, isso que mais vai determinar. Porque o patrão ele não vai conseguir fazer uma prova ao contrário dessa testemunhal, porque ele também não coletou as informações, né? Só que aí o cuidado que tem que ter, que daí vai para toda vez que você vai instruir uma testemunha, é o seguinte: você não pode dizer exatamente o que ela tem que falar. Então, digamos, eu fiz a minha testemunha aqui, eu falo, você tem que falar isso, isso, isso. Eu não posso, isso aí é errado, antiético, não pode ser feito, né? Mas assim, eu posso chegar nela e falar, veja bem, é um processo tal, né? Então você vai lá, você vai depor, você vai falar, você vai ter que prestar um juramento, então você não pode mentir. Se você não souber, fale que não saiba, tá tudo bem, segue o ritmo. Na Justiça do Trabalho tem um lado positivo que normalmente o intervalo entre você protocolar a ação e ter a instrução é um intervalo curto, assim, menos de 1 ano. Então, vamos supor que você entra com uma ação hoje, 2025, a instrução provavelmente vai acontecer no intervalo de 1 ano, tá? Então, vai acontecer em 2026. Até lá, você ainda vai lembrar de algo, né? Na justiça comum, normalmente a instrução às vezes demora mais tempo, e daí você pede para a testemunha ir lá, ela já não lembra de metade das coisas, né? Que é normal. A gente não lembra nem que comeu café da manhã. Vai lembrar o que aconteceu há 3, 4 anos atrás. Então, eu acho que o principal é isso. Pro lado testemunhal, é legal a questão da justiça do trabalho, porque ela é mais célere. Então, as testemunhas, elas conseguem lembrar mais assim, das coisas. E nesse sentido, como funciona a conciliação na Justiça do Trabalho quando a barreira linguística ou cultural, que foi o que você comentou mais? Tanto conciliação como instrução, enfim. Essa pergunta é interessante, porque existe uma barreira até para os nativos, né? Vamos olhar a nossa realidade hoje. Às vezes tem cliente que eu mandei mensagem para ele dizendo, vai ter uma audiência de conciliação, vai ser ano que vem,
vai ser março do ano que vem. Eu te mantenho informado, você vem aqui, nós fazemos, ela tranquilo, não precisa se preocupar, deixa comigo, ok. Comentei isso com ele. Ele fez questão de ir no escritório, porque ele ficou, assim, nervoso, né? Ele falou, nossa, vai ter uma audiência aqui, eu vou ter que, né, vou ter que falar alguma coisa, como é que vai ser? Então, ele é um nativo, ele é daqui de Marechal, mas ele ficou muito nervoso com o fato dele ir numa conciliação. Então, é já uma barreira para ele, já é uma barreira para ele. Então, imagina para um imigrante que daí vai ter problema com a língua, com a cultura, enfim. Então, um nativo daqui teve essa dificuldade, né, com a conciliação. Então, alguém de fora também vai ter. Mas são dificuldades inerentes, do tipo assim, muitas pessoas ficam com medo de ir para fora, para a justiça do trabalho, muitas pessoas têm esse receio ainda, que é normal, é uma cultura diferente, né? Então, assim, para o ponto de vista de conciliação, mas também estende ao processo, tem essa questão cultural que é inerente, né, que tanto os nativos quanto os imigrantes, mas a questão da língua, ela é clara, a língua ela atrapalha muito como você entende o mundo e muitas vezes, se no português ela não entende, aí no juridiquês que ela não vai entender o que está acontecendo, né? Então, por isso que é interessante ter um intérprete e um intérprete que seja da área ou entenda a área, né? Porque a gente sabe que por mais que exista um intérprete, ele não vai entender o juridiquês. Então, o melhor dos dois mundos é um intérprete que sai do juridiquês ali, que daí vai casar certinho para ajudar, né, esse imigrante. E como é importante a gente tornar o acesso ao direito mais fácil, né? Principalmente para imigrantes, para que eles não sejam lesados nesse processo, para que eles tenham toda a segurança quando vêm para o Brasil. E a gente, como universitários, vocês não faz muito tempo também que são da universidade, como a gente sempre trabalha para isso e estuda para isso, né? Para tornar esse processo mais fácil. Exatamente. Existe alguma decisão recente ou tendências jurisprudenciais que tem se destacado nos casos envolvendo os trabalhadores migrantes? Não, essa questão, até fiz uma pesquisa esses tempos que é assim, está tendo ondas, né, no direito do trabalho, né, na justiça do trabalho como um todo, e uma onda interessante que está acontecendo ali desde 2019, né, a questão do dano moral e principalmente as questões de assédio moral também, né, no ambiente de trabalho. O que dá para se verificar é o seguinte, que as decisões, assim, elas falam muito sobre a questão da xenofobia, né? Então, não estamos falando nem de pessoas de outros países, até do próprio Brasil, né? Então, às vezes, a pessoa sendo chamada de nordestino, pé rapado, enfim, coisas pejorativas porque ela veio de outra região do Brasil. Então, o que eu vejo, assim, digamos, diferença, uma atualização, assim, dos últimos tempos os juízes, eles estão mais dedicados nessas questões de xenofobia, eles estão verificando que realmente é uma prática ruim, né? Um patrão chamar um empregado de nomes, assim, negativos por conta da origem dele, e os imigrantes também sofrem isso. A gente sabe que existe todo um estigma com imigrantes paraguaios, né? A gente sabe que isso exige, e o nosso papel como pessoas que estão na universidade, que já passei na universidade, é a gente tentar mitigar esse problema, porque, inclusive, hoje em dia, existe muitas pessoas e muitos empresários brasileiros que estão indo pro Paraguai, né, abrir empresa. Então, parece que o jogo virou tanto que teve aquela notícia, né, do Paraguai, não consuma bebidas do Brasil porque tem metanol, né? Então, a gente tem que também se colocar no nosso lugar, nós brasileiros, que a gente não é o caso da Coca, a gente está em paridade. Então, eu acho que seria nesse sentido, de xenofobia. Certo. E os direitos humanos, eles podem servir como fundamento para ações trabalhistas propostas por imigrantes no Brasil? Olhem, é que os direitos humanos, eles nunca vão ser... eles vão ser a cereja do bolo, mas não vai ser o bolo, né? Então, para você entrar com uma ação trabalhista, você tem que ou querer reconhecer um vínculo, querer fazer um acordo, você vai querer fazer outras coisas ali. Só que, obviamente, vai ser a cereja do bolo, porque você sempre vai ter que levar esse princípio em conta na hora da decisão. E as leis, elas já são desenhadas, muitas, com base nisso, né?
Então, claro, existem leis que são aprovadas que a gente acha ridículo, né? Que não seguem estritamente esse princípio, mas a gente entende que, de um modo geral, as leis elas já seguem esse padrão e seria esse princípio a cereja do bolo. É que existem certos casos, né, que a gente vê um desrespeito mais escancarado aos direitos humanos. Como, por exemplo, muitos casos que a gente vê de trabalhadores paraguaios, venezuelanos, haitianos, que são mantidos em situações análogas à escravidão. E não é um ou dois casos, são diversos casos que acontecem todos os anos no Brasil, mesmo com toda essa evolução, né, da justiça do trabalho. Volta e meia tem uma notícia que 5, 6 trabalhadores paraguaios foram resgatados em situação análoga à escravidão, numa fazenda, numa fábrica, nesse tipo de lugares, né, de trabalho. E é uma situação que os direitos humanos são amplamente desrespeitados e acaba se destacando mais do que casos que simplesmente tem uma carga horária a mais ou um benefício que não é pago pelo empregador, né? Exatamente. Essa questão do trabalho análogo, ela tem algumas implicações que eu vejo na prática, né? A primeira é uma relação de dependência extrema do trabalhador com esse patrão. Muitas vezes acontece até que esse empregador, ele chega na vila da pessoa, por exemplo, no Paraguai, né? Ele se passa de bonzinho, fala que a pessoa vai ter uma oportunidade lá. Então, vende sua terra aqui, vende todo o seu sustento aqui, vamos lá comigo, que lá você vai ter boas oportunidades. Você ceifa a liberdade da pessoa, toda a autonomia financeira dela, para ela ir para outro país. E quando chega no país, ou você começa a criar empecilhos, você começa, você vai ter que trabalhar tantas horas por dia para me pagar. Daí começa, você quer receber por exemplo, em álcool? Vou te pagar tantas cervejas aqui, vou te pagar pinga aqui. E daí vai se aproveitando da própria dependência da pessoa para manter essa situação. Então, é algo doentio pensar que isso acontece hoje em dia, mas as pessoas simplesmente fazem. Eu queria também saber que mudanças legislativas ou políticas públicas poderiam melhorar a efetividade dos direitos trabalhistas dos imigrantes no Brasil. Uma pergunta desafiadora, assim, né? O que você mudaria para melhorar a qualidade deles, né? De modo geral, o imigrante ele vai vir porque ele está com algum problema no lugar onde ele vive, né? É o que a gente mais escutou aqui hoje, eu falando. Eu acredito que a entrada dessas pessoas, como é que elas vão entrar no Brasil, a qualidade esse primeiro serviço que a gente vai oferecer, que não se trata só pensar do ponto de vista assistencial, dar bolsa para eles, que eu acho que também é uma medida muito interessante, mas um passo a mais. Vou dar um exemplo. Você ter uma rede coordenada no Brasil de pessoas que possam exercer a sua função que exerciam no país de origem, né? Que a pessoa possa trabalhar aqui com dignidade e para isso você precisa ter triagens, né, mais bem elaboradas na hora de entrada, na fronteira, né? Quando você restringe a fronteira, você acaba criando um problema que é o mercado paralelo, são os coiotes, as pessoas que trazem, né, as pessoas de maneira ilegal para o Brasil, que não tem nenhuma documentação, que vivem à margem, né, que nem a Luísa falou, quantas pessoas vivem sem a documentação, não têm acesso, não conseguem dar esse passo para virar cidadã, né? Então é preciso cuidar dessa triagem inicial dessas pessoas, entender qual que é a profissão de origem dela. A profissão dela ela é padeira lá, então vamos tentar ajudar ela a conseguir um emprego nessa área aqui, vamos fazer isso por ela, porque querendo ou não, ela vai movimentar a economia, vai pagar impostos e no final ela vai estar sendo uma pessoa produtiva para o Brasil. E também diminui essa sensação de deslocamento que eles têm, né? Eles chegam aqui no Brasil com uma realidade completamente diferente, às vezes eles caem num trabalho que eles nunca fizeram, e assim eles conseguem ter mais essa sensação de pertencimento, de manter algo, né? Essa manutenção pelo menos do labor, né? Que eles já exerciam. Exatamente. Fora todas as diferenças culturais e linguísticas que já interferem muito, né? Imagine ali essa época, para mim,
foi muito abrupta, né, dos haitianos, que daí do nada teve aquele terremoto lá, eles tiveram que se virar. Então eles fizeram, assim, imagina quantos trabalhos uma pessoa teve que passar ao longo da sua jornada até falar assim, não, eu vou trabalhar com isso. Sim, pessoas nativas, por exemplo, às vezes